Meu relacionamento está por um triz. E agora, o que é que eu faço? E sai a carta da torre. Eu sou Bob Monteiro, aqui do Espaço Arte Tarô, e hoje nós vamos entender as questões amorosas dentro da interpretação da carta da torre. Eu sempre digo aos meus alunos que as questões amorosas, elas dominam as leituras de tarô. Eu acho que 80% dos consulentes que vêm até um tarólogo, as suas questões maiores são as questões afetivas. Eu também digo sempre para aqueles que estão iniciando no universo do tarô que fujam das palavras-chave, das palavras que caracterizam uma carta. Por quê? Para muitos, gente, a carta da torre, ela representa ruína, destruição, derrota. Mas eu digo sempre que as cartas do tarô, elas representam muito mais do que isso. Todas as cartas, seja dos arcanos maiores ou seja dos arcanos menores, elas vão ter referências positivas e referências negativas. Isso vai depender muito do contexto que você está fazendo a leitura, isso vai depender muito do método que você está usando, isso vai depender muito da leitura que você vai fazer e da pergunta que você lança para o tarô. Então todas essas questões, elas estão envolvidas, até porque, volto a dizer, o tarô ele é muito democrático e o tarô tem muito mais respostas do que perguntas. Então é muito mais fácil você olhar para a carta, entender os significados e as mensagens que ela manda através dos símbolos, que você olhar e já falar, aí ruína e derrota. Digamos que essa pessoa chegou até você e a questão dela meu relacionamento está por um triz, não sei o que fazer. E sai a carta da torre, você de imediato já vai dizer para ela, olha, é ruína, é derrota, o seu relacionamento acabou, ele está caindo. A pessoa, em vez de ela sair um pouco mais confortável da sua leitura, ela vai sair arrasada. Então você precisa ter essa noção que, peraí, então vamos entender o que é que está acontecendo com o seu relacionamento. E se você olhar aqui para a carta da torre, né, por mais que as relações, a relação desse seu consulente está conturbada, está por um triz, nós temos aqui, gente, dezenas de símbolos que podem trazer uma leitura que diga para o seu consulente que nem tudo está perdido. Eu sempre digo que como é que você vai colocar mais coisas dentro da gaveta sem limpar essa gaveta, se ela já está cheia. Então muitas vezes é preciso reorganizar, abrir espaço nessa gaveta para que você possa colocar mais coisas novas. E isso eu falo dentro dos armários, dentro de tudo que você acha que é possível colocar mais alguma coisa. Mas para que você possa inserir algo, tem que haver espaço. Então a carta da torre tem muito dessa referência de reorganização. Vamos olhar aqui que vocês podem ver inicialmente que a primeira coisa que nos chama a atenção, olhando aqui friamente para a carta da torre, é o raio, né? Eu digo que o raio de Deus que destrói, constrói. Se esse é um raio que está, né, mirando nessa torre e está fazendo com que ela se espedace, por quê? Porque do jeito que está, não vai funcionar. Do jeito que está, não vai dar certo. É preciso reorganizar, é preciso reestruturar. Então, o raio de Deus que destrói, constrói. Ele destrói para reconstruir, mas reconstruir algo sólido, mais concreto, mais seguro. Então, nós temos a referência aqui do raio de Deus, que também, gente, mostra muito o lado espiritual, porque por mais que você seja descrente de uma religião, né, de que não siga algo nesse sentido, você precisa crer. Você precisa crer que amanhã é um novo dia, que tudo vai dar certo, que as coisas vão acontecer, que vai funcionar. Você entendeu? Então, essa referência do raio de Deus também traz essa coisa do espiritual. O que mais nós temos aqui? Eu anotei bastante itens para que a gente possa seguir esse roteiro e vocês entenderem as grandes referências da Carta da Torre.
dentro da questão do relacionamento. Daí a pessoa está lá muito nervosa, preocupada porque ela não quer o fim do relacionamento, né? Ela sabe e sente que algo não está bem, mas ela não queria que isso acontecesse. Então nós temos ali a própria torre. Ela representa a relação em si, que por mais que pareça ser sólido, nada é eterno e nada dura para sempre, né? Então, para que a estrutura se mantenha de pé, é preciso da manutenção. Uma casa, seja ela qual for, de qualquer tamanho, ela precisa da manutenção. Ela precisa dos cuidados. Ela precisa do cuidado da telha, ela precisa do cuidado do reboco, ela precisa de uma pintura. Isso quer dizer o quê? Que o relacionamento, o fato de você estar vivendo uma relação, não quer dizer que essa relação é a de eterno, porque você assinou um contrato. Eu digo para os meus consulentes sempre que um casamento, ele é um contrato entre duas pessoas, né, com cláusula de exclusividade, mas que ele pode ser desfeito a qualquer momento por qualquer uma das partes. E não tem como a outra impedir. Não, mas eu assinei esse contrato na frente do padre e foi dito lá que até que a morte o separe. Isso é uma falácia, porque isso não vai acontecer. Não existe uma cláusula que garanta exatamente essa exclusividade, esse tempo de vigência desse contrato. Então, a estrutura, essa torre mostra exatamente isso, que para que ela se mantenha firme, é preciso de cuidados, é preciso de manutenção. Então, o que foi que aconteceu dentro desse seu relacionamento? Aonde estão as falhas? Você manteve a conservação desse casamento? Você cuidou para que ele se mantesse firme? Então, são questões que você vai levantando dentro da simbologia da carta da torre, que você vai tirando da sua consulente as questões que estão levando esse casamento a ruir. Temos aqui também a coroa. Essa coroa que está bem no topo da torre, bem aqui em cima, quando o raio bate, ela cai. Isso mostra, gente, que não existe segurança. Isso mostra que não importa quem você seja, né? Você pode ser nobre, você pode ser especial, você pode ser a rainha da Inglaterra. Mas isso não quer dizer que segure a estrutura do seu casamento. Você pode ter a aparência, né? O brilho da coroa. Mas será que isso basta dentro do relacionamento? E o seu relacionamento, né? E isso já falando para essa consulente que veio com essa questão, ela estava se constituindo na aparência, no brilho da coroa, que na verdade era para que as pessoas olhassem de fora, mas por dentro a estrutura estava ruindo. Então vocês se preocuparam muito com a aparência da relação e não com a relação em si, com a rigidez ali do relacionamento. Temos também o casal em queda, né? Duas figuras, se vocês observarem, dos dois lados ali, um casal em queda. Isso quer dizer, gente, que esse casal, a queda é iminente. Nesse momento agora, nessa relação, não tem o que fazer. É preciso deixar ruir, né? O casal já está caindo, então o problema ele existe. Não dá mais para tapar o sol com a peneira. Precisamos entender que essa questão do relacionamento agora tem que ser consertada, porque vai ruir. Não tem como continuar escorando, porque até pouco tempo se escorava aqui, se escorava ali, tentava tapar o sol com a peneira, mas agora não. Com essas figuras caindo, mostra que a queda é iminente. Mas isso é negativo? Não. Aí que eu digo para vocês, todas as cartas trazem referências positivas dentro do pior que a carta pode mostrar. Por quê? Como que pode ser positivo essa queda iminente do casal? Pode ser positivo para que vocês revejam
tudo que vocês estavam fazendo até agora, que não deu certo, que não funcionou. Então, com essa queda de vocês, é preciso entender se vocês vão se levantar e se dar as mãos e reconstruir essa torre, ou se cada um vai seguir o caminho. Mas da forma que vocês estavam vivendo, não era viável, não era possível, porque esse relacionamento não existia mais. E nós não estamos aqui falando de falta de amor. Nós estamos falando da estrutura geral dentro do relacionamento. Então, é preciso entender que muitas vezes você precisa cair para se levantar. E entender que você não está imune a nada. Né? A coroa mostra aquilo que, por mais nobre que você seja, a queda pode vir para qualquer pessoa. Temos também, do lado direito, do lado esquerdo, nós temos 12 símbolos, 12 chamas. Para vocês aqui é desse lado, né? Temos 12 chamas desse lado e 10 chamas desse lado. O que elas representam? As 12 chamas do lado esquerdo representam os 12 signos. Isso quer dizer que representa o tempo. Então, você deixou passar tempo demais para que você desse atenção à estrutura desse relacionamento. Mas isso não quer dizer que o tempo acabou. São 12 meses, 12 signos. Nós temos tempo suficiente para que entendemos o que aconteceu e de que forma nós podemos reestruturar isso tudo. Ainda que você esteja na pior da situação, sempre há tempo para recomeçar. E do outro lado, nós temos as 10 chamas da árvore da vida, que representa a sarça ardente, gente. O que quer dizer isso? Quando o povo de Moisés estava lá sofrendo com a escravidão do Egito, né, na sarça ardente, na chama do deserto, Deus falou: siga pelo deserto, que vocês chegarão na terra prometida. Qual é a representação disso dentro da carta da torre? Fala para você o seguinte: por mais que doa, por mais que você esteja machucado, debaixo dos escombros, quando você tem fé e você acredita, você chega naquilo que é para você, que é a terra prometida. E o que é terra prometida dentro do relacionamento? É a pessoa estar bem, é a pessoa se sentir amada, é a pessoa estar feliz, seja ela dentro do relacionamento com outra pessoa, ou seja ela caminhando a sua trajetória sozinha, mas bem consigo mesmo. Então, essas referências diz: o tempo cura tudo, e siga caminhando na fé, naquilo que você acredita que mereça. Você não pode viver a sua vida em função de uma outra pessoa, porque não há estrutura que segure isso. Não é sólido. Quando você deixa de viver aquilo que você acredita, em detrimento da outra pessoa, o amor, ele é incondicional. Ele não pode ser condicionado como fazemos com os filhos. Se você fizer a lição, você pode brincar. Se você for um bom filho, você ganha um presente de Natal. Então, essas condições que é imposta para os filhos, né, na educação, ela não pode ser imposta dentro de uma relação afetiva. Você não pode dizer: eu faço tudo para ele, dessa forma ele vai sempre olhar para mim com bons olhos. Eu faço tudo o que ele quer para que ele olhe para mim e goste de mim. Isso não existe. Né? A relação amorosa, ela é um contrato de exclusividade, mas que pode ser rompida a qualquer momento. Mas onde ambas as partes são sócios. Elas são sócios com deveres, né, e prazeres, mas eles têm que ser mútuos. Eles não podem ser unilateral. Então, essa carta diz exatamente isso. Você precisa entender que se você for caminhar na chama do deserto, atrás da terra prometida, esteja ciente que você é a prioridade. E quando você é a prioridade, isso não impede que você esteja ao lado de alguém, de mãos dadas com alguém. Mas que você não pode estar atrás
e seguir no caminho que uma outra pessoa disse que é o melhor para ela e que você tem que dizer amém e estar junto. Então, a carta da Torre fala exatamente isso em relação às chamas dos lados, né, que representa os 12 signos do zodíaco, né, o tempo, como também representa as chamas da árvore da vida. Temos aqui também, né, essa questão da reestruturação. Quando cai, você precisa entender o seguinte: qual foi o motivo que fez com que a torre ruísse? Falta de amor? Ciúmes exacerbado? Erros cometidos no dia a dia, né? A dedicação ao trabalho. Quando você entende isso, você começa a separar dentro dos escombros o que é possível fazer para reconstruir a torre. Não vai funcionar se você tentar reconstruir essa torre com o mesmo material ali que ruiu, com os escombros, com os entulhos. Essa torre não vai ser erguida. E aí que está o erro de muitos consulentes dentro dessa relação afetiva, é tentar salvar aquilo que ruiu cometendo os mesmos erros. Se nessa relação toda você já vinha escorando aqui, então abria uma goteira, você corria lá e colocava um balde, né? Fazia um racho numa parede, você ia lá e colocava um escuro. Então o que acontece com isso? Não deu certo, ela ruiu. E para que ela seja sólida novamente, você precisa separar o entulho do material que você possa usar. E a partir dali, construir uma nova torre. Então, quais são as referências que a carta da torre traz para uma relação? Reorganização. Você precisa reorganizar. Ela vem trazer para você uma nova fase, né? E uma nova fase positiva, que pode ser sozinha, como pode ser acompanhado, mas é uma nova fase que surge para a sua vida. Nós temos mais o que? A carta da torre, gente, quando vem esse raio, fala para você, é hora de você rever os seus conceitos, avaliar os seus valores, né? Até muito por questão dessa coroa, porque nem tudo que brilha é ouro. Você vive uma relação porque você é feliz? Você vive uma relação para agradar outra pessoa porque você não sabe dizer a ela que você não a ama mais? Ou você vive uma relação para mostrar para as pessoas que você é a típica família brasileira, o verdadeiro comercial de margarina? Só que isso não existe nos dias de hoje. Então, quando eu digo para vocês, tarólogos, entenderem as questões afetivas, elas vão fazer parte do universo do tarô sempre. Desde o começo dos tempos, lá no século XIII, quando surgiu o tarô, eu já acredito que as questões afetivas já dominavam esse oráculo. Então hoje, é preciso entender que as questões amorosas, as questões emocionais fazem parte do universo do tarô. Ela é muito presente, ela é muito maior do que se imagina. E é preciso entender que, por mais que uma carta tenha vários símbolos, né, várias referências que não pareçam ser positivas, todas elas vão trazer referências positivas como referências negativas. Não existe uma carta ruim, como não existe uma carta boa. Ela vai dizer para você, se acabou, foi porque você permitiu que assim acontecesse. Então é hora de você se reorganizar, é hora de se reestruturar. O tarô, ele está muito presente no nosso dia a dia. E as dores são muitas. As dores são dos relacionamentos, as dores são porque conheci alguém e esse alguém existe uma outra pessoa. Digamos que a relação é que essa pessoa conheceu o boy, né, o crush, está toda apaixonada e ela descobriu que ele tem alguém. Isso é a carta da torre. A carta da torre, nesse sentido, vai dizer para ela, isso não vai dar certo. Toda essa imagem que você está construindo em relação a essa pessoa vai ruir. Porque se ele já tem uma outra pessoa e se envolveu com você, é sinal que a queda é iminente para você e para ela. Porque isso é uma constante na vida dessa pessoa. Então fala para você,
Não construa nada, né? Não construa uma base com essas ideias de uma pessoa que já tem um outro envolvimento. Isso não vai funcionar. Mas se você encontra uma pessoa que você acabou de conhecer e você está apaixonada e você já está imaginando milhões de coisas, sai a carta da torre. A carta da torre fala para você o seguinte: antes de você criar uma expectativa, então temos aqui as chamas representando os signos do zodíaco, né? Os 12 signos, o tempo, fala para você: calma, não queira construir nada de imediato, deixe as coisas acontecerem. Uma construção, ela leva tempo, ela começa pelo alicerce, depois as paredes, por último o telhado. Não queira já começar esse relacionamento pelo telhado, porque vai ruir. Então são muitas as referências. Eu volto a dizer para vocês que estão começando a aprender a jogar tarô. Entender o tarô é entender os símbolos. O tarô, ele é uma leitura simbólica. É como se fosse um idioma, né? Você tenta entender lá o verbo, o diálogo, né? A conversação. O tarô é exatamente o mesmo. Para vocês terem ideia, vocês têm que olhar a carta e tentar identificar por que um raio no topo, por que essa coroa, por que essas pessoas caindo, o que quer dizer esses pintinhos, essas chamas, por que embaixo aqui tem nuvens. Você tem que entender quais são os símbolos. Ler o tarô é decodificar os símbolos. E o tarô, ele funciona como lâminas de espelhos. Ele reflete exatamente a nossa vida. O que é que está acontecendo com a gente? O nosso dia a dia dentro dessa evolução. Então, quando você tira essa carta numa leitura para você, e eu normalmente faço muito isso. Todos os dias, né, eu abro meu tarô e eu tiro uma carta para mim. Quando eu tenho algo para fazer, quando eu tenho algum projeto em mente, quando eu vou gravar um vídeo, quando eu tenho material para produzir, seja o que for. Eu sempre tento tirar uma carta para mim, que é uma carta de orientação. Então, se sai a carta da torre, e é claro que quando eu tiro o tarô, eu sou obrigado a fazer uma pergunta. Eu não posso tirar uma carta aleatória, tipo, eu vou tirar uma carta. Carta do Sol. O Sol que te bronzeia é o mesmo que te queima. Mas eu tenho que lançar uma pergunta para o tarô, porque o tarô é um oráculo que traz informações mediante as suas perguntas. Tarô traz respostas. Então eu digo para o tarô: hoje eu tenho uma bateria de vídeos para gravar. Eu devo fazer isso hoje? Isso é a carta da torre. Qual a mensagem que eu vou entender aqui? Eu preciso me reestruturar e me reorganizar. Saber o que eu tenho na minha agenda para hoje. Eu tenho alguma consulta para fazer? Eu tenho outro compromisso? Se eu tiver tudo isso, eu não vou conseguir fazer as gravações dos vídeos. Então, eu sempre tenho que entender que ela traz mensagens. E o tarô vai trazer isso sempre. Então, sempre que você pegar uma carta, é como se ela fosse um QR Code. E os seus olhos e o seu referencial teórico é o equipamento necessário para descodificar o QR Code e trazer aquela informação. E como isso funciona? Lançando a pergunta. Então, quando você lança a pergunta: o meu relacionamento está por um triz, e agora o que eu faço? Saiu a carta da torre, você vai olhar esse QR Code e vai descodificar e vai entender que ela precisa se reestruturar. A queda iminente nessa relação mas é possível consertar. Então, gente, independente da sua dor, independente da sua necessidade, muitas vezes você está aí no seu universo pensando o seguinte: tá, mas Bob, é muito fácil você falar que é olhar para a carta e descodificar, porque você estuda tarô, você ensina tarô. Eu falo para vocês o seguinte: eu entendo as dores de vocês. E as dores são muitas, gente. As dores são aquelas de você precisar melhorar sua renda, de você precisar de um trabalho, mas não sabe como, de você querer mudar a sua vida, porque da forma que ela está estagnada, você não quer mais, você sabe que isso não está certo.
As dores são muitas e eu já passei por várias. Então eu posso dizer para vocês que eu também entendo. E daí vem as objeções, né? Mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho tempo para isso, eu não sei se eu tenho dom para isso. Todas essas demandas, sai a carta da torre. O que a carta da torre fala para você? Da forma que você está levando a sua vida, isso não vai dar certo. Está na hora de você se reestruturar. Você só vai poder colocar mais coisas dentro da sua gaveta abrindo espaço. Porque da forma que você está vivendo, né, cheio de dores, sejam elas no campo mental, emocional, profissional, financeiro, mas sem fazer nada, a sua vida vai ruir e nada vai mudar. E nada vai se transformar. Então a carta da torre diz para você o seguinte: o raio de Deus que destrói, constrói. Se você hoje percebe que algo está diferente e que você precisa mudar, é porque o raio de Deus está dizendo para você: haja, se movimenta, faça algo. Não permita que a torre caia sobre você, para que depois você tente sair debaixo dos escombros. É como se fosse um prédio. Se você sabe que aquele prédio está cheio de rachaduras e está para ruir, por que você vai permanecer embaixo? Se movimente. Então, não é fácil. Mas a carta da torre, como qualquer outras cartas do tarô, fala para você: é possível transformar a sua vida. Basta você acreditar e agir. E essa é a carta da torre dentro dessa questão do relacionamento. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe seus comentários. E se quiser aprender mais de tarô, é só me seguir nas redes sociais, ok? Não deixe de curtir e compartilhar. Beijo do Bob.